É inegável que o Renato costuma dar algumas entrevistas bastante divertidas, né? Que são bom entretenimento para quem está assistindo, né? Ou ouvindo. Muitas das vezes, algumas entrevistas dele, algumas coletivas dele pós-jogo, elas são em tom de ameaça, né, para a imprensa e tal, enfim, ah, de reclamação, né, de reclamação sobre a arbitragem e tal. Outras vezes ele tá mais bem-humorado e aí toca uma flautinha daqui, faz uma piadinha dali. Mas existe também um outro tipo de entrevista do Renato, que é o tipo de entrevista stand-up, onde ele fala, vai fazendo um monte de piada uma após a outra, e a gente que é torcedor e tá ali escutando ou assistindo, tem que se sentir, na verdade se sente exatamente como se estivesse no show de stand-up, né? Porque é realmente muito parecido com o show de stand-up, esse tipo de entrevista do Renato, porque não tem graça nenhuma. E vocês vão entender qual é o ponto aqui, assim que eu começar a discorrer sobre o assunto, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luan, eu me identifico aqui como gremista corneteiro. E de bate-pronto eu já quero dizer que eu não sou contra o Renato, mas eu também não sou renatista. Eu penso que há de se ter coerência, né? E que o Renato, ele precisa ser cobrado. Mesmo ele tendo uma estátua lá no Grêmio, ele tem que ser cobrado e ele tem que achar soluções. Ele é bastante bem remunerado para isso. Eu sei que não só essa, mas a outra direção e outras direções também se escoravam no Renato como ele sendo o escudo para tudo de ruim do clube, o Renato que se vire, eu tenho noção disso. Mas então o Grêmio precisa de mais gente profissional, né? Especialmente na direção, porque se o Renato acaba fazendo o que faz porque não tem gente competente para poder cobrar ele e para poder respaldar ele, então o problema não tá só no Renato, o problema vai muito maior do que isso. Mas eu vou focar nesse vídeo e esse assunto mais amplo eu posso abordar outra hora. Nesse vídeo eu vou focar sobre a entrevista coletiva dele de ontem, do jogo após o Operário ali, que foi 0-0, um jogo horroroso. Ontem, para quem tinha insônia, aquele jogo de ontem foi a cura, tá? Porque foi um dos piores jogos que eu tive o desprazer de assistir. Nesse ano foi o pior com toda certeza, tá? Somando todas as divisões, todos os campeonatos que eu assisti jogo. Ontem foi o pior jogo disparado. Então, eu não vou reproduzir a entrevista coletiva do Renato aqui, eu não sei se pode dar algum problema de strike ou não, não sei. Sinceramente, depois eu vou ver melhor isso e daí numa outra oportunidade, de repente eu trago a entrevista e aí comento sobre ela, né? Em cima dela, no caso. Então ele começa falando que ele não tem grupo para disputar as três competições. Bom, isso é uma meia verdade, tá? Porque para disputar as competições o Grêmio tem sim grupo, tá? Agora, para ganhar as três, daí obviamente que não, né? Talvez Flamengo e Palmeiras tenham grupos para ganhar três competições e talvez o Atlético Mineiro também, né? Que tem um time muito bom, talvez melhor do que Flamengo e Palmeiras, o time o dos 11, né, iniciais, mas não tem um grupo tão bom quanto esses outros dois, né? E essa é a primeira piada que o Renato já conta, que ele não tem time para disputar as três competições. Ele repete, acho que umas 45 vezes, que o desgaste é muito grande. O desgaste é muito grande, o desgaste é muito grande. Aí a segunda. Até ele começa bem a entrevista, tá? Ele começa falando, solidarizando com as famílias aqui do Rio Grande do Sul, né? Que tá bem complicado aqui para quem não sabe a questão das chuvas, né? Se vocês observarem, né? Apesar do desfoque, tá chovendo aqui, e é o terceiro vídeo já que eu faço em sequência que tá chovendo, né? Porque tá há dias já, tá bem difícil a situação aqui no estado, então o Renato começou bem, né? Começou prestando solidariedade, ele se colocando à disposição do governador para poder usar a estrutura do Grêmio para isso. Então o Renato começou legal a entrevista. Depois começou o show de stand-up. Aí falou que não tem grupo para três competições, ok, assim, é uma piada mais leve. Depois ele parabenizou o grupo pelo jogo. Ele parabenizou todo mundo pelo jogo que o Grêmio fez contra o Operário. Aí essa daí é pra acabar. Essa daí é pra acabar, cara. Essa daí eu quase desliguei o computador ali, porque eu tava no computador escutando. Eu quase desliguei o computador quando ele falou isso. Simplesmente ridículo, né? Ele não precisa dizer que ele
mijou todo mundo no vestiário e tal. O pessoal não fala nada. Então segue na linha de desculpa dele, de desgaste e tal, mas não precisa dizer que parabenizou o grupo. É uma piada completa isso, uma piada de muito mau gosto, né? Digna dos piores stand-ups que a gente tem o desprazer de assistir. Aí ele falou que é muito desgastante, né? Que é muito complicado porque toda noite dorme num colchão diferente, toda noite come uma comida diferente. É só o Grêmio. É só o Grêmio que tem que viver em hotel, ou que tem que comer em hotel, que tem que dormir no avião. Cara, todos os grandes clubes passam por isso. Todo mundo que está disputando 2 ou 3 competições passa por isso. Então, se quer resolver fácil, seja eliminado. Daí tu vai jogar tranquilo o campeonato. Não é uma coisa que não, para mim não faz sentido, cara. Quando ele se classifica para as competições, aí ele se vangloria que ele sempre faz boas campanhas e tal. Mas depois parece que é um parto para ele estar jogando todas as competições. Para mim é incoerente, tá? Incoerente esse discurso aí. Então ele falou outra piada que é todo dia um colchão diferente, todo dia comida diferente e que precisa descansar no avião. Pô, é foda. Aí ele agradeceu o presidente por conseguir fazer voos fretados. Então, pera um pouquinho. O Grêmio tem uma vantagem sobre muitos outros clubes. Tu acha que o Operário algum dia sonhou em ter um voo fretado? Irmão, o Operário viaja de comercial, cara. O Operário viaja de comercial. O Criciúma, que ganhou do Vasco, que ontem foi jogar na Bahia lá, inclusive até perdeu o jogo, mas perdeu de 1-0. O Criciúma viaja de comercial. E o Criciúma, com a estrutura que tem, que eu conheço muito bem, conheço bem lá. É uma boa estrutura para um clube pequeno, né? Claro, mas é uma boa estrutura. Mas o Criciúma não tem grana, cara, para estar bancando voo comercial. E o Criciúma não tem time, não tem elenco para estar jogando 2 competições como tá jogando. Mas nas entrevistas desses clubes a gente não vê essas mesmas desculpas do Renato aí. Não tem o mesmo show de stand-up. É um tanto quanto curioso, tá? Aí depois de falar tudo isso, ele falou de novo que o desgaste era muito grande. E em algum momento algum repórter questionou, com razão, tá? Que parte da torcida do Grêmio reclama do Renato não usar os jovens. E é verdade, tá? É verdade. Existe uma parte da torcida do Grêmio que reclama do Renato não usar os jovens. E tem outra parte da torcida que diz que o Renato usa muito os jovens. E aí é preciso pontuar, tá? É preciso pensar e analisar um pouco, tá? O Renato usa jovens, ele usa jovens. Porém, em alguns casos, o Renato tem aqueles cascudos que não importa o quão mal estejam jogando, que se tiver o jovem naquela posição que seja 500 vezes melhor, ele não coloca o guri para jogar. O Renato tem uma teimosia em algumas posições com alguns nomes que beira a insanidade. O Nathan Fernandes, por exemplo, ser banco do Grêmio, por tudo que ele mostra quando entra, é uma teimosia. E o Renato botar ele para jogar no segundo tempo, para mim é insuficiente. Porque ele já entra todo jogo com menos minutagem, né, disponível, e ele entra com a obrigação de mudar o jogo. Tanto que ontem o Renato falou na coletiva que ele guardou o Natan para entrar depois para mudar o jogo, guardou alguns jovens para depois para mudar o jogo. Porra, o jovem tem que poder jogar desde o início também, cara, ele também tem que ter esse direito. Especialmente no caso do Nathan Fernandes, que na ausência do Pavon, melhor do que todas as outras opções. Na esquerda ontem, eu até citei isso, o Gustavo Nunes não foi tão bem, realmente não foi, mas faz parte, acontece. O Soteldo não tá indo bem há 80 jogos, só jogou bem no gauchão contra times semi-amadores ali, e de resto foi muito mal. Então o Gustavo Nunes ir mal no jogo, ele tem direito, né? Então ontem o Gustavo Nunes ainda jogou, mas o Nathan Fernandes nem isso tem conseguido, né? De entrar desde o início. E de fato, ontem saiu jogando praticamente a linha defensiva toda de gurizada, né? Tirando o JP. E ainda o Gustavo Martins se machucou. E é outra coisa que é complicado de entender. O Grêmio poupa, 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 poupa e quando coloca pra jogar, alguém estoura. Inclusive o Renato falou que lá na Bahia, Gustavo Martins tinha sentido a perna. A outra, né? Não a que ele machucou ontem. Mas daí fez exame que não apontou nada.
Então tem alguma coisa muito errada, cara, muito errada. Eu até já fiz um vídeo falando do departamento médico do Grêmio que mudou o nome pra ficar bonitinho, mas que na prática, cara, é um desastre. Não faz sentido. O Gustavo Martins, que chegou ontem a 13 jogos no ano, tá estourando. Fisicamente estourando músculo. Tem coisa muito errada, cara, muito errada. O Renato falou que o desgaste é insuportável, que não tem o que fazer, que vai ser assim e tal. E aí é questionado sobre quando que ele imagina que vai ter uma folga no calendário para poder descansar e tal. Ele falou que eles só vão poder descansar em dezembro, no final do ano. É um show de stand-up, né? A coletiva do Renato é um show de stand-up completo. Então, é bem estranho porque a gente tá recém entrando em maio, hoje dia primeiro, e o Grêmio tá praticamente esbagaçado fisicamente. Sendo que o normal dos times é começar a ficar no bagaço físico lá por novembro, né? Que é quando tá acabando a temporada. Mas o Grêmio, ele inova nisso. Ele fica esbagaçado agora em abril, final de abril, início de maio, e vai capenga até o final do ano. É muito esquisito, é muito fora do normal. Pra mim é muito fora do normal. Tirando a lesão do Jeromel, que foi algo de quebrar um osso e tal, que daí não tem nada a ver com preparo físico, alguma coisa do gênero, né? Realmente aí é uma fatalidade. Mas basicamente todas as outras lesões do Grêmio são musculares. E, cara, é maio e tá todo mundo estourado. Não estourou bem no começo do gauchão, que seria aceitável, entre aspas, né? Porque tá iniciando a temporada, pra iniciar agora que o pessoal já tá jogando há algum tempo. Pra mim, é muito esquisito, cara. Tem muita incoerência nisso. E por isso que eu brinco aí, brinquei na thumbnail, que é o stand-up do gaúcho, porque o Renato, ele dá justificativas muito esquisitas, cara, para as coisas que não deveriam estar acontecendo. E só ele vai saber, né, se ele precisa dar esse tipo de desculpa esfarrapada, porque por trás dele tem um bando de amador que não consegue dar para ele melhores condições ou não. Isso a gente não vai saber, infelizmente, né? Mas fato é que ele torna as entrevistas dele uma piada para todo mundo rir, menos o gremista, né? O gremista senta e chora, né? E agora esperar também para ver quanto tempo o Gustavo Martins está fora. E o Grêmio tem três zagueiros para jogar três competições até que algum dos machucados volte. Nós vamos de Rodrigo Eli e Kahneman e só tem um reserva que é o Natan. O Grêmio não tem lateral esquerdo. Aliás, lateral esquerdo o Grêmio até tem, né? Porque o Fábio é lateral esquerdo. E tem o Zé Guilherme. E na direita só tem o JP. Tanto que ontem o Renato colocou o Edenilson ali. Então, cara, é complicado, sabe? É difícil. Ter que aguentar essas coletivas desse jeito, que o Renato só justifica pelo cansaço. Quando na verdade, eu não sei se é porque como eu falei, né, por trás tem todo um amadorismo ali que ele não pode expor, ou se é uma vacina para quando o Grêmio for eliminado de alguma competição, ele justamente alegar que foi o cansaço, ou para quando o Grêmio perder algum jogo no Brasileirão ou fizer uma campanha mediana, ele ter essa desculpa, essa vacina aí de que são muitos jogos, muitas viagens e que o grupo está desgastado. Então, eu sei lá, cara, eu acredito, não é que eu prefiro, tá? Mas eu acredito um pouco mais na segunda opção. O Renato tá usando isso como vacina. Então, toda a entrevista que o Renato dá dizendo que o cansaço, que o desgaste, que viagem tá atrapalhando, isso é mais uma vacina para alguma derrota do que propriamente uma situação real do clube que dos jogadores estarem tão desgastados assim. A gente compara, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que tem um grupo um pouco melhor, né? O time é muito melhor, mas o grupo é um pouco melhor. E o Atlético tem evoluído muito, né? Teve um jogo de exceção lá contra o Criciúma, que chutou 70 bolas no gol, fez um gol só, e o Criciúma chutou uma e fez um gol, né? É coisas do futebol. Mas o Atlético ele só evolui. E ele tá jogando do mesmo jeito que o Grêmio, poupando algumas vezes do mesmo jeito que o Grêmio poupa, mas lá o pessoal não se lesiona tanto. Então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então eu torço muito para que pare de lesionar jogadores, porque se não tiver lesão, se tiver todo mundo à disposição, o Renato já poupa com um monte de gente lesionando, aí ele vai poupar e nós vamos ter gente pior ainda entrando em campo, né?
porque não dá tempo de treinar, segundo o Renato, né? Não tem tempo. E realmente, desde o jogo do Estudiantes pra cá, não teve como treinar, né? Realmente, de fato, não teve como treinar. Na verdade, do jogo do Cuiabá até ontem não teve como treinar. Foi só viagem, hotel e avião. De fato, isso é real. Mas agora quinta e sexta o Renato tem um tempo para treinar e eu espero que ele consiga melhorar alguma coisa, especialmente no setor de meio campo, que contra o Operário foi inoperante, e que a gente possa ver alguma evolução pro jogo contra o Criciúma, porque a gente precisa ganhar. E eu assisti o jogo ontem do Criciúma com o Bahia, uma parte boa, e embora o Criciúma tenha perdido, o Bahia tenha dominado o jogo, o Criciúma, que tem um grupo limitado e ontem estava poupando alguns jogadores, é um time bem treinado, cara. Quando sai o jogador titular, entra um outro que é inferior, obviamente, mas o cara tenta executar as mesmas coisas ali. É um time bem organizadinho, o Criciúma. E se o Grêmio tirar o Criciúma pra nada aqui no domingo, ele é capaz de perder o jogo, tá? Então, que o Grêmio consiga treinar e melhorar, acertar muita coisa que tá errada. Que quem tiver em condições de jogar, jogue e que a gente consiga vencer. Tá? Logo mais eu volto com mais algum vídeo sobre algum assunto ligado a isso, né? O Renato, ou a jogadores, ou a direção. E a gente se vê logo mais. Muito obrigado.